Pela internet dá, se tiver o plugin. Rádio Fá Brasil, conectando vocês ancestrais, 21 horas 5 minutos, horário de Brasília. Hoje, programa no Reino dos Orixá. Sou Ifadaió, junto com o Bataió, ficou até combinou muito bem assim a entrada com os nomes. E voltamos novamente, né? Depois de 2 semanas aí, ou 3 semanas sem ficar no ar. E agradecer aos ouvintes, principalmente, que estão aqui presentes. Deixa eu só dar uma olhada aqui no site www.radiofabrasil.com.br. Aqui dentro da Rádio Fá Brasil, no chat logo abaixo, estão o Reginaldo Rio de Janeiro e o Trevisius, que é de Araçatuba, São Paulo. Muito obrigado. O Luciano também está aqui. Boa noite a todos. Luciano, obrigado pela participação. A Josélia, do Rio de Janeiro. Obrigado, Josélia, por estar participando. Quem mais aqui? A Rose Lopes também é lá de Belo Horizonte, aqui no WhatsApp, né? Rádio Fá Brasil no Facebook, Rádio Fá Brasil no Skype, Rádio Fá Brasil no Twitter, Rádio Fá Brasil no Google, Rádio Fá Brasil no YouTube, Rádio Fá Brasil em todas as redes sociais, para o pessoal já ir se acostumando. Quem quiser participar do WhatsApp, o DDD é 012 98151 0766, 012 98151 0766. O tema novamente é Egungun ou Egum. E agradecer imensamente ao Babá Bataió, novamente está participando. A escolha foi dele do tema, então Babá Bataió, muito obrigado por estar participando. Uma boa noite. O que você tem a dizer sobre o nosso tema hoje? Boa noite, prezados ouvintes. Boa noite, Babalaú e Fadaió, né? E agradeço aí a compreensão também dos ouvintes que já vinham acompanhando essa programação. E até em respeito a esses ouvintes, gostaria de justificar a minha ausência, que foram por problemas de saúde, né? Eu tive um problema de saúde, uma pessoa da minha família que sofreu uma cirurgia, e aí eu fiquei impossibilitado de estar participando do programa, mas agora tudo já se restabeleceu a sua normalidade, de forma que estou aqui mais uma vez para somar com o meu célebre amigo de longa data e muito respeitoso Babalaô e Fadaió. Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez a respeito da ancestralidade, que é um tema que, acredito eu, os povos e as pessoas, os adeptos dos cultos de matriz africanas, às vezes têm muita confusão. Algumas pessoas, inclusive, têm até medo de falar de ancestralidade, né? E a ancestralidade, ela é muito importante dentro de todos os cultos, tanto no culto do Ifá, quanto no culto de Voduns, de Inquices, de Orixás, né? E de Santeiros, enfim. Por quê? A ancestralidade, na verdade, né, ela faz parte indiretamente e muitas vezes diretamente, né, a tudo aquilo que nos reflete aqui na Terra. Para que nós possamos ter até um grau de comparatividade com relação a outras ciências, outros estudos e outras sociedades, digamos assim, né, outras comunidades diferenciadas, os gregos, os romanos, para quem já ouviu falar em Hermes Trismegisto, ele tem uma tese, uma teoria, que ele diz assim: tudo aquilo que está acima é como tudo aquilo que está abaixo. Né? Isso é do princípio de Hermes Trismegisto. Dá para que nós possamos fazer uma alusão, uma comparação e trazermos essa sabedoria para o culto de orixás também. Quando eu falo de Hermes, algumas pessoas podem ser que não conheçam, né? Mas Hermes ele foi ele é considerado um deus, né, da sabedoria dos gregos, assim como Tote, o deus Tote era das escribas e da sabedoria do Egito. Do Egito, né? E aí qual é a comparação
Que matou um monte de gente usando, né, o seu poder, né, que é trazer a chuva, tempestade. Foi um grande Deus, muito bom ele, por sinal. Matou muita gente. Mas ele era um Deus da sabedoria, bastante inteligente, inclusive. E onde que nós podemos fazer com relação o estudo de religiões comparadas, que isso é muito interessante. É porque em cada uma das religiões do mundo, independente do segmento da pessoa, se nós observarmos, Babá, nós temos os equivalentes em todas as religiões. Por exemplo, na nossa religião de orixás, na nossa religião de Ifá, o Deus da sabedoria, quem é? Orúmila. Sim. Não é isso? Sim. Para lá os gregos, Hermes. Para o egípcio, Tote. E por assim vai, né? Dentro do cristianismo, quem foi um grande sábio, um dos grandes sábios, que houveram vários profetas, né? Moisés, mas também houve Jesus Cristo, que foi profeta depois dele. Então, quando se fala tudo aquilo que está acima, está abaixo, apenas para reforçar um ponto muito interessante, para nós entrarmos no assunto da ancestralidade. Lembrem-se da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela em determinado trecho da oração, ele fala assim aquilo que está no céu, assim como que está na terra, não é isso? Sim. Então ele fala a mesma coisa, né? Você fala assim, Pai Nosso que está no céu, santificado, assim como que está no céu, que está na terra. Ele fala a mesma coisa, só que de um modo diferente, que Hermes falou. E dentro do culto de Ifá, e dentro do culto do Orixá, nós falamos a mesma coisa, a mesma linguagem. Qual é a mensagem que nós falamos? Que, assim, tudo aquilo que está acima também está abaixo. Então, aqui abaixo nós temos o quê? Os nossos corpos físicos, né? Carne e osso. Mas tudo aquilo, toda a nossa família, o esposo, o filho, o primo, coisa, tal, toda essa nossa família, nós também temos no Orum, que são nossos ancestrais. Não é isso, Babalaô? Sim. Temos nossos ancestrais, da mesma forma em equivalência. E isso traz uma certa influência para determinadas pessoas, e aí se nós formos até observar pelo lado de Ifá, o Babalaô pode nos dar essa palavra até em relação a isso. Tem alguns Odus de Ifá que eles relatam a respeito disso, né, dessa comparatividade da influência da ancestralidade. Então, as pessoas não têm que ter medo de cultuar as ancestralidades, na qual o nome que se dá a um espírito ancestral é Egum, que nada mais é do que um nome do dialeto da língua iorubá. Não significa um ser maligno e não significa alguma coisa que seja maldosa, que vai vir prejudicar a vida da pessoa, né? Agora, há de se considerar também que, assim como nós temos ancestrais bons, porque foram seres que viveram, né, foram Araê, viveram na Terra, né, viveram assim como a gente, como eu, como Babalaô, como vocês que estão ouvindo, né, e assim como eu e o Babalaô, por exemplo, vivemos aqui, cultuamos o bem, tem pessoas que cultuam o mal. E aí quando essas pessoas desencarnam, elas vão para o mesmo plano lá que está todo mundo. Então, dependendo da encarnação da pessoa e do Odu da pessoa, né, esses pares celestiais, ou seja, aquela composição daquilo que está acima, reflete no que está abaixo. E por isso, dentro do culto de orixás e dentro do culto de Ifá, nem sempre se faz ebó somente para orixás. Nem sempre o orixá ele resolve tudo. Porque às vezes o problema da pessoa é um problema que ele está relacionado com a ancestralidade também, além dos orixás, né? Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas devem observar, né? E com relação a falar Babá Egungun, já trata-se de um outro culto diferente desse que nós estamos falando, de uma ancestralidade familiar simples, do homem comum, do homem normal, daquela pessoa que não é iniciado, não é de religião, ela é um jogador de futebol, um pagodeiro, um vendedor de pipoca, uma coisa qualquer, normal, né? Já o culto de Babá Egungun, ele tem, são ancestrais de pessoas que aqui na Terra, assim lá no culto de orixá nós entendemos, o Babalaô Fadaió vai estar dando a versão dele, né,
para que possamos fazer a comparação, mas nós entendemos que o culto de Babá Egungum, ele se diferencia porque ele tratam-se de espíritos ancestrais de pessoas que foram iniciadas enquanto vida, de famílias de pessoas que foram iniciadas dentro do culto de orixás, ou seja, do culto de Ifá, ou seja, do culto de Vodum, de Kice, né? Então, esse panteão, normalmente, se aquela pessoa passou por um processo iniciático em vida, ela teve uma oportunidade de ter uma nova vida, ou se aquela pessoa ela foi iniciada no Ifá e ela teve uma oportunidade de, através do Odu de nascimento, Odu de regimento dela, para que ela soubesse o destino dela na Terra, ela precisou ser iniciada no Ifá. Obviamente que essas pessoas, elas não estarão classificadas, não estarão reunidas no mesmo lugar que uma pessoa que viveu uma vida comum, uma pessoa que não se iniciou em nada. Então daí se dá o diferencial. Certamente o Babalaô e Fadaió deve ter os ancestrais dele que ele cultua e que colaboram para o sucesso dele aqui na Terra, né? Para que possa ajudar, porque ele é uma pessoa iniciada, é um Babalaô iniciado no culto de Fá e também no culto de orixás, assim como eu sou iniciado também. Então, e agora, é diferente falar que a pessoa ela tem que ter medo dos seus ancestrais. Os ancestrais não existem para causar medo. Os ancestrais, eles existem para fazer com que as coisas que nós vivemos aqui na Terra, elas possam entrar em sincronização, em harmonia com aquilo que faz parte de toda a gama da nossa composição como seres espirituais que somos. Que na verdade, na realidade, nós não somos seres. Essa é uma concepção pessoal minha. Eu acredito que existem outros sacerdotes que possam acreditar nisso. Eu não acredito que nós sejamos seres puramente materiais, seres puramente físicos. Não acredito que estamos aqui para desfrutar tão somente apenas dos desbundes e dos deslumbres, dos prazeres mundanos. Porque senão a nossa estadia na Terra não haveria sentido algum, senão a evolução espiritual. E existem diversas formas de nós estarmos evoluindo, né? Nem todos necessitam para ter uma evolução. Eu tenho isso como um ponto de vista, estar de repente dentro de uma religião, até porque existem muitas pessoas que estão dentro do Ifá, muitas pessoas que estão dentro do culto do orixá, que cultuam o Ifá, cultuam o orixá, mas não são evoluídas com os seres humanos. E como existem muitas pessoas que não estão dentro da nossa religião, e às vezes são muito mais bondosas, têm muito mais amor ao próximo do que às vezes até do que um iniciado, não é isso, Babalaô? Então, sim. Não adianta a pessoa achar que ela estará salva, porque foi até o Babalaô e Fadaió, me inicie em Fá, porque eu preciso me salvar, porque na outra vida eu fui mal. Fadaió, me diga meu Odu, isso e aquilo. Aí o Babalaô, ele está fazendo a parte dele, o Babalaorixá está fazendo a parte dele iniciar aquela pessoa. Mas o restante dali por diante é o livre-arbítrio, a escolha individual. Então a pessoa ela precisa entender que se ela está tendo uma oportunidade de nascer de novo, é porque os ancestrais dela, primeiramente Ori, depois Olodumare, os ancestrais, orixás, toda essa composição permitiu que aquela pessoa tivesse uma segunda oportunidade. Porque nada é feito, Babalaô não vai iniciar ninguém sem que todas essas divindades não tenham concordância, não é isso, Babalaô? Na verdade, se a gente for seguir nessa lógica, muita gente não seria iniciada, né? Exatamente, porque as pessoas elas precisam compreender, Babalaô, que nós temos aqui vamos dizer assim, uma missão na Terra, né? E que todos nós iremos voltar inúmeras vezes, como já tivemos aqui inúmeras vezes. E se a gente vem aqui simplesmente só se inicia no culto e não procura desenvolver, evoluir, o que acontece? Qual é o resultado disso? Se nós temos a ancestralidade, já foi dito, ela vive lá em cima, e a reencarnação existe para o quê? Para a purificação dessa sociedade de ancestros,
né? O senhor concorda comigo se que cada vez que o ser humano vem para a Terra, se ele não evoluir, quando ele volta, continua o mesmo ciclo? Continua o mesmo ciclo. E aquela pessoa continua indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Nunca vai acabar. Até que chegue um dado momento em que todos aqueles ancestros, aquela pessoa, todos aqueles vínculos ali, evoluíram a tal nível que eles ficam num nível, vamos dizer assim, celestial, um nível mais próximo de Deus, mais próximo de Olodumare, e aí eu não sei até explicar, porque isso são ciências que só a Deus sabe, né? E talvez a palavra de Orumilá possa dizer para a gente para onde que vão, né, os seres altamente evoluídos depois que você faz tantas encarnações, né? Dentro do candomblé nós acreditamos que a pessoa ela vá para um outro lugar, que ela não precise reencarnar nunca mais nessa terra, que essa da terra aqui é uma terra de provação, uma terra ruim, né? E muitos se enganam, as pessoas também, Ifadael. Essa semana eu estive conversando com um babalaô amigo meu, que ele me fez uma colocação muito interessante. Uma pessoa perguntou assim, mas para esse babalaô, mas babalaô, vocês sempre falam da importância que o ser humano tem que cultuar o orixá. Vocês falam da importância de que o ser humano tem que ouvir a Orumilá. Vocês falam da importância que o ser humano tem que cultuar ancestrais. Mas pouco se fala da importância que os ancestrais, Orumilá e Orixá, têm para com os seres humanos. Por que a pessoa falou isso, babalaô? Porque faz uma lógica, faz um sentido. Se não existirmos nós para cultuar Orumilá, se não existirmos nós para cultuar Orixá, se não existirmos nós para cultuar ancestrais, de que finalidade eles teriam de existir? Quem cultuaria eles? Ninguém. Então, por isso que se fala, Hermes já falava na sua sabedoria, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, tudo é uma sincronia, tudo se combina. Da mesma forma que nós precisamos das divindades, as divindades indiretamente, de certa forma, também precisam da nossa evolução, para que elas possam estar sempre ali nos ajudando. Então, é uma troca de coisas, né? E aí eu gostaria de saber, babalaô, agora, depois de eu ter falado tanto esse tempo... É verdade. Qual é a visão que o senhor tem, a análise que o senhor tem dentro do IFA, que o senhor possa fazer uma comparação dentro disso do que eu falei, e de repente até, dentro da sua sabedoria, nos dizer algum verso, ou alguma letra que possa nos remeter dentro da cultura do IFA, exatamente isso, da importância da nossa ancestralidade, dos nossos parentes, dos nossos orixás, enfim, dessa parte daí. Obrigado por participar, por falar do seu conhecimento. Eu vi que estudou bastante sobre isso já. E é interessante colocar isso, né, dentro da matriz africana e saber alguns reparos, né, que eu vejo quanto Nigéria. Quando a gente fala de Egungun, nós estamos falando de Araurunquinquim, que são... nossos ancestrais, que você diz, né, os Egungun, no caso, que a gente conversa com eles no céu. Eles são seres especiais que estão lá no céu para nos dar sabedoria, para nos dar proteção e etc. Eles praticamente trabalham como se fosse um Ifá. Só que o Ifá, ele tem algo a mais, que é o oráculo, o ebó, né, em si. Mas eles trabalham para dispersar Adiogun, Iku, Arum, Bofu, Ejó, todos os tipos de Adiogun, morte, doença, briga, perdas. Muita gente me pergunta para que serve aqueles pauzinhos, né, que os Odé usam, né? E em Olobamedi, né, ou Turupamedi, é o nome do Ifá, quando consultou Ifá para Atori Lebelebe, que era o primeiro escravo de Egungun. Você vê, Atori é o nome daquele pauzinho lá que o pessoal usa, né, para a gente se proteger. E foi pedido para que eles fizessem ebó, e que se fossem escravos de Egungun, eles iam em qualquer lugar, em mercado, qualquer lugar, e protegesse todos os Egungun que se encontrassem no céu ou na terra, enfim. Então, quando o Egungun
utilizasse a Tori Lebelebe, nenhum Adiogun poderia atrapalhar a sua vida. Nenhum Adiogun poderia atrapalhar qualquer pessoa que ficasse perto de Egungun. Olha, eu disse qualquer pessoa, não importa se é homem ou mulher. Porque aqui no Brasil nós temos a cultura de matriz africana, né? Lá em Taparica, onde a mulher não chega perto. Diferentemente da cultura, da raiz, né? Como diz o babá, homeland. É onde nasceu tudo, né? E isso é muito comum na nossa cultura. E o Egungun, muitos versos de Egungun falam em Ossamedi. Ossamedi, Egungun tentou salvar o Batalá de Yami quando estava atacando. O culto de Egungun nasceu das mulheres, tá? Para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais, tem um livro que eu às vezes indico, né, para as pessoas, somente nessa parte, tá, pessoal? Onde o PRVG ele estuda e passa esse conhecimento, chama-se de cabeça as mulheres pássaros lá, como é que chama, Batalha? Já viu isso? As senhoras... As mulheres pássaros chamam de Eleie, né? Não. O nome do livro é Senhoras do Pássaro da Noite. Senhoras dos Pássaros da Noite. Senhoras da Noite. Pássaro da Noite. Pessoal, pega esse livro e lê a parte de Egungun. Tem muito a ver as histórias. As histórias fazem sentido, tá? Então, o culto de Egungun nasceu de Yami. Desculpa, nasceu das mulheres, que nasceu do culto delas, das Yami. E por que o homem vestiu a roupa de Egungun? Justamente porque a mulher não soube segurar o segredo. A mulher não soube usar. Exatamente. A mulher não soube, quando se usava a roupa, as mulheres usavam a roupa de Egungun, elas colocavam na época uns olhinhos e não tinha aquela tela na frente. E foi praticamente furtado essa roupa. O Batalá, ele trocou os olhinhos por uma tela, ele pegou o pauzinho que é o Ishan, quer dizer, o Atori, desculpa, e começou a usar uns sons diferentes. E dali em diante as mulheres falaram: nós vamos respeitá-los porque vocês souberam assustar as pessoas, vocês souberam segurar o segredo, porque a gente tentou descobrir quem estava embaixo da roupa e a gente não conseguiu descobrir. Só depois que a gente viu que era você, o Batalá, que fez isso. Então, nós estamos falando de Isesselabá. O pessoal usa Essim-Bilé, né? Essim-Bilé. Quando a gente falar Isesselabá, Essim-Bilé, nós estamos falando de Egungun. Nós não estamos falando de Yorubá, praticamente dito. O nome do culto do orixá chama-se Eneti Orixadá. Aquelas cabeças foram criadas superiores às outras. Ou Essim Yorubá. Mas se for falar Essim-Bilé, não sei o que, Isesselabá, nós estamos falando dos Egungun, nós estamos falando dos nossos ancestrais. Eles, os Araurunquinquim, eles são a ponte, que são os Egungun, que são vários, bastante, né? São vários tipos de Egungun, igual o Exu, são vários tipos de Exu. E se você quer falar com um ancestral seu, quem é o ancestral na realidade? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu neto. Isso que a gente considera ancestrais. Se a gente falar com um Egungun e estiver um pai morto, ou até um amigo morto, você tendo um Egungun na sua casa, o Egungun faz a ponte para falar com ancestrais. Então, falando em Atori, por que eu cheguei aos Atori? Não sei dessa história. A pergunta de Katni. Vamos separar, tá, o Bataió? Para você entender, vamos separar esses, vamos dizer, espíritos que vivem aqui na Terra, que sobrevivem aqui, essas pessoas que veem vultos, né? Vamos separar deles dos Oberi, que não são iniciados, que normalmente eles já vão para o lugar deles corretamente, como você disse, eu concordo.
E vamos separar daqueles que já foram iniciados e vão para um outro espaço que estão quase juntos com o orixá, no mesmo Orum. Que são vários Orum. A gente está falando reservado, tem Ebel Orum. Ebel Orum fica em outro espaço. Os Abiku ficam em outro espaço. O que eu falei anteriormente, aquelas pessoas que comem cocô ficam em outro espaço. As pessoas que mexem com plantas ficam em outro espaço. Onde tem a água, outro espaço. Onde tem o fogo, outro espaço. Então vários Orum. No mesmo... Vamos ver, numa mesa corrente. Né? Então, essas pessoas que vivem aqui na nossa terra, que vocês veem, né? Vocês têm a mesma conexão, né? Vocês conseguem ver, vocês conseguem sentir. Às vezes eles atrapalham a nossa vida, às vezes eles melhoram a nossa vida, depende do ponto de vista. Nós chamamos de Oku. Né? São pessoas que morreram, são os mortos. Oku, literalmente, quer dizer um cemitério, né? Mas são pessoas que estão vivendo aqui nessa terra. A gente não considera, o Bataió, esses de Egum, Egungun, qualquer nome que você dê. Porque Egum é apenas uma abreviação do nome Egungun, que quer dizer a mesma coisa. Entendeu? Certo. Então, assim, esses espíritos que estão aqui, a gente não considera nem ancestral. Eles só vão ser ancestral quando eles forem no espaço deles, quando o oráculo disser, olha, ele está num espaço onde ele quer falar, deu, como você falou, deu Bia Egungun, fala com o ancestral, ou deu um frango, ou deu um obucó, né, que é um cabrito, enfim. O Egungun, ele vai dizer se ele está nervoso, se ele está calmo, o que ele quer fazer, se ele quer te ajudar e tudo mais. Então, separar. O Oku, que são esses aqui que estão perdidos. Araurun Kinkin, que são aqueles que estão no céu, que nós chamamos dos Egungun. Entendeu? Então, quando vem essa força de... Você vê que a pessoa, quando tem possessão de Egungun, é complicado. É muito difícil. É muito difícil, Fadal. Eu já tive o desprazer de presenciar isso daí umas 2 vezes. E é uma coisa assim... Quando tem que ter muita obediência. No ser humano, é uma coisa muito apavorante. Eu tive uma experiência uma certa vez, uma pessoa teve uma possessão dessa daí misteriosa, que a pessoa pegou uma faca e passou para cima de mim, Babalô. Você acredita nisso? Sim. E se eu não tivesse me imposto ali, naquele momento, eu tive que ser muito severo e rígido. Ele não tinha me respeitado. Uhum. Ele não tinha me respeitado. E talvez se fosse uma pessoa não iniciada, ele não tinha respeitado. Sabe por quê, Babalão? Porque eu falei para ele, você me respeita a iniciação, a coroa que eu tenho na minha cabeça. Eu sou iniciado do orixá. Quem é você para querer vir me agredir? Então você respeite primeiro a Xangô, respeite primeiro ao Olodumare, que me concedeu. E aí eu tive que colocar ele no lugar dele, entende? Porque ele era um espírito agressivo, queria pegar a faca, esfaquear, agressivo. Olha, foi um horror. Mas eu consegui me livrar. E era um maldoso, sabe? Era um maldoso. Não aí vejo isso como Egungun. A possessão que eu tô te falando é outra possessão. Não é essa. Não. Sim. Essa daí é tipo como obsessor, né? O espírito obsessor. Sim, né? Obsessor. Aí nós estamos falando de vários tipos de Ogum ou Oku. Porque para nós, a nossa visão, a Padilha, Preto Velho, eles podem ser obsessores também, na nossa visão. Sim. Inclusive tem muito bem observado, tem muitos que são... Que não são ancestrais, a gente não que não são ancestrais. Existe um termo que se dá dentro do espiritismo, do kardecismo, que se eu não me engano, se eu estiver errado, os ouvintes podem aí deixar a mensagem me corrigir, porque é tanta informação que às vezes a gente acaba trocando o nome, mas que se chama animismo. Já ouviu falar nessa palavra? Sim. Animismo são espíritos que, por exemplo, ele incorpora na pessoa, ele se passa pelo um tranca-rua, se passa pelo um Zé Pelintra, se passa pelo um coisa, mas não é. Uhum. Entende? Então ele se reveste... Desculpa, esses daí eu considero tudo Abiku. Exatamente, ele se faz tudo, ele fuma, ele dá até consulta, ele até te fala coisas certas, entendeu? Sim. Mas depois quando você vai buscar fundamentos, vai buscar a fundo, você vê que não é. Então há de se ter muito cuidado, principalmente, esse ponto é um ponto muito interessante que eu quero salientar firmemente para todos os ouvintes
falarem para todas as suas pessoas conhecidas. E dessa parte desses espíritos de Umbanda, eu, como sacerdote também da Umbanda, eu entendo um pouco. Pessoal, não se enganem, pelo menos dentro da nossa religião, de Candomblé, na religião de Umbanda, espírito nenhum de luz, ele toma possessão de pessoas bêbadas, pessoa depois que consome bebida alcoólica. Sabe por que eu estou falando isso, Babalaô? Porque é muito comum, o cara vai, senta no botequim, enche a cara de cerveja, enche a cara de cachaça, daqui a pouco começa a dar gargalhada, cai no chão e diz que está com o espírito. Isso aí eu via muito na casa da minha avó lá, o pessoal fazer isso. Entendeu? Então aquilo ali não é um espírito de luz. Porque o espírito de luz, ele quer o quê? Uma matéria limpa. Você vai querer pegar um carro para você conduzir cheio de lixo, ratazana por dentro dele, terra de cemitério, não sei o quê, pra você fazer uma viagem? Não vai. O corpo do ser humano é um veículo para as entidades, é como se fosse um transporte. A possessão é isso, nós somos um veículo. É exatamente assim, nós somos um veículo. Então, um médium, uma pessoa, quando ela está com possessão, ou seja, de um orixá, ou seja, de uma coisa, tanto é que dentro dos cerimoniais, às vezes requer que você faça um resguardo sexual um dia antes, alguns resguardos assim, de aborrecimento, palavrão. Você toma um banho, por quê? Para você estar purificado, a sua matéria está limpa. Então, como que você está numa balada numa noite, tomando cerveja, um monte de gente suja, um espírito vai te pegar assim? Agora, existem casos e casos, eu até acredito, Efadal, que existem espíritos que eles podem sim pegar a pessoa nessas condições, que podem ter uma evolução um pouco maior, mas isso depende muito do grau de mediunidade da pessoa que está ali em questão, sabe, no momento, e qual o motivo que aquele espírito veio. E de repente, às vezes, o Babalaô ele pode estar numa balada, numa coisa, e vem um espírito, o cara já bebeu, mas ele vem às vezes para dar uma mensagem para salvar: olha, não pega o carro para ir para casa agora não, que senão você vai sofrer um acidente. Sim. É diferente do que ele chegar falando um monte de besteira, né? Falando besteira, falando bobagem. Então as pessoas têm que ter cuidado com isso, que isso denigre muito os cultos, né? E a pessoa, o consulente, ele tem que ter sabedoria de entender que a nossa religião, seja ela o candomblé, culto tradicional de orixá ou ifá, embora hajam divergências, mas um contexto geral, dentro de um contexto geral, todas essas religiões requer o quê? Pureza da alma, pureza do corpo, um corpo limpo. Então isso é muito fácil das pessoas observarem. Olha, uma coisa que eu via muito assim, aqui tem a pergunta, por exemplo, para falar aqui, né, Eduardo, né, o Fabamilá, aqui junto, o Botó, aqui junto, ouvindo com a irmã dele, Josi, muito obrigado. A Ketine falando: como saber que um preto velho ou catiço não são ancestrais? Depois a gente responde isso. Tem muita gente que finge que tá e nem tá. Tá falando Richard, Recife, né? Lembrei, esqueci de novo, Batalhão. Sim. Lembrei, esqueci de novo. E eu esqueci de novo agora mesmo. Mas lembrando aqui conversando sobre essa parte de catiço, preto velho, eu lembro de pessoas, eu pego pelo currículo, de tudo que eu já vi desde criancinha até anos 2000, que eu desliguei mesmo de candomblé, né? Vendo pessoas que são ligadas a catiço, preto velho, normalmente se vê pessoas falando: olha, eu estou incorporando, o próprio espírito, né? Essa pessoa que está aqui conversando contigo é o irmão dele, quer dizer, irmão do... O pessoal chama de burro, essas coisas, burro, cavalo, sim, né? Sim, tô entendendo. Eu sou... o cavalo é meu irmão. Enfim, eu particularmente nunca acreditei nisso, que eu já ouvi 20 vezes essa mesma coisa, tá? Ou mais do que isso. Como é que pode um espírito desse, ancestral dele, dizer que está possuindo um irmão? Como é que esse espírito ele vai poder voltar para a Terra?
se ele tem vontade de voltar na Terra. Porque você Exatamente. falou, agora eu lembrei, agora ligando eu lembrei. Você falou que dessas pessoas que vão e voltam toda hora, né? Sim. Eu ligo muito ao destino Kadará, que é a reencarnação. Ele sempre volta no mesmo contexto, na mesma história. Ele nunca vai conseguir acabar. O Ifá, ele consegue enxergar isso no Essentaíno batizado, ou durante a vida dele, simplesmente numa conversa. Eu já troquei 5 destinos de Kadará só na conversa, nas pessoas. De mudar completamente a vida da pessoa, só recitando um verso, explicando um verso para ela. Só nisso. Então, assim... existe um verso de Ifá que diz que a palavra de Orúmila não cai ao solo, né? Sim. Então a palavra de Orúmila ela é muito importante e as pessoas muitas vezes, Babalaô, se enganam achando que para que você faça um bem é preciso fazer um ebó super ultra elaborado. Às vezes não. Simples palavra de Ifá já é suficiente para tirar a pessoa de uma enrascada. Não, a última pessoa em si foi no Rio de Janeiro, ela me empeitou, né? Não gostou, mas ela foi embora. E quando eu voltei de novo, ela me agradeceu de eu ter empeitado e mostrado que não. Eu tava falando de Ori na época. Falando que não, ela viu que não é assim não, que ela desejava ir embora logo, que era ela de orixá, não sei o quê. Só na conversa eu mudei o foco, consegui mudar o foco. Empeitei no mesmo modo. É como se eu estivesse peitando um espírito raivoso, sabe? e ali eu consegui mudar. Aleluia, irmão, né? Meio que pastorando ali. Mas ajudou essa pessoa. E essa pessoa hoje está maravilhada hoje. Fez boa comigo depois e tudo mais. Mas é para outros motivos. E Mas é isso que eu queria falar. Esse espírito do vai e vem, a gente chama de Kadará. É a encarnação. Tem a ver com ancestralidade? Tem. Porque esse espírito ele nunca vai esquecer aquilo que ele fez. Mas ligado a uma pessoa que é irmão, falar, eu sou ancestral dele, não pode. Não pode. Não pode. Porque senão, esse mesmo espírito, que não é, né, essa mesma energia, que não é o irmão, e o irmão querer voltar, esse espírito vai tentar fazer com que a família, que ele vai mandar mensagem para a família, né? Não vai deixar ele voltar. Ele vai falar assim, eu não quero voltar, eu não quero voltar. Ele pode estar bloqueando, atrapalhando a vida daquela família em si. Sim, mas